Oiê, paz de Cristo a todos, aqui quem vos fala é a missionária Erika César e eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, tá bom? Uma palavra rapidinha, mas uma palavra direcionada por Deus. Eu quero aqui nesse vídeo comparar a vida do ser humano com as estações do ano. É isso mesmo. Só que antes, vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e interceda comigo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento na sua presença. Sabemos que o Senhor se faz presente entre nós. Que o Senhor use os meus lábios nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, pois eu não sei o horário que esse vídeo será assistido, mas que o Senhor venha usar minha boca e que os ouvidos, Senhor, de cada um que ouvir, estejam atentos, Pai, para a sua palavra. E nós queremos declarar que a sua palavra que é pura, que a sua palavra que é verdadeira, que a sua palavra que liberta, Pai. Ela trará direcionamento, salvação e libertação. Ela alcançará, Senhor, aquilo que lhe apraz. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos. Amém. Amém. Sabemos que existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E um dos fatores que diferenciam essas estações são a incidência de luz e a mudança de temperatura. Logo que na primavera nós temos um aumento de temperatura, são onde as flores começam, né? As flores nascem, fica tudo mais colorido, mais cheiroso. O outono, as temperaturas começam a cair e as folhas também, né? As folhas começam a cair, os dias começam a ficarem mais cinzentos. No verão, os dias são mais longos, temperatura quente, dias bonitos, as pessoas felizes. E o inverno, né? Que a incidência de luz ela é menor e os dias são bem frios. E o que nós podemos aprender com as estações? A primeira coisa que eu aprendo com as estações e as suas mudanças é que nada é para sempre. Nem a beleza da primavera, nem os dias quentes do verão e tampouco o frio do inverno. Na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, eu anotei aqui, está em Eclesiastes 3.1, vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, eu posso estar no verão da minha vida, eu tenho que ter o entendimento que esse verão não vai durar para sempre. Assim também como eu posso estar no inverno da minha vida. Eu preciso ter entendimento que o inverno não é para sempre. Então, o primeiro fator, nada é para sempre. Seja você que está passando por um momento difícil, ou seja você que está passando por um momento de vitória, um momento de bonança, um momento de tranquilidade, você tem que colocar na sua mente que nada é para sempre. Nem o frio que dói na pele no inverno, a tristeza, né? Geralmente no inverno já existem estudos que aonde os países são mais frios, a incidência de depressão é muito grande, né? A falta de sol, enfim, acarreta várias coisas, né? A falta de sol, os dias cinzentos acarretam várias coisas. Só que não é para sempre, né? Os dias cinzentos, eles não são para sempre. O frio do inverno não vai ser para sempre, né? Então, primeiro fator, você tem que ter na sua mente a questão de tempo, que nada é para sempre. Amém? Porque muitas vezes o inimigo, ele vem, né, com mentiras. Eu já disse em outros vídeos que ele trabalha com sofisma. Então, ele pega uma mentira e tenta fazer com que aquela mentira ela pareça uma verdade, né? Então eu preciso ter uma mente muito forte,
uma mente arraigada na palavra de Deus, para que eu venha entender que não existe nenhum mal que dure para sempre. Nem o mal vai durar para sempre, nem o bem dura para sempre. Então eu preciso ter essa concepção bem aqui, ó, bem gravada na minha mente. Por quê? Eu tendo essa convicção firmada em minha mente, eu vou entender que mesmo no inverno existe algo acontecendo. Existe. Por exemplo, no inverno existe frio. Há quem goste e há quem não goste, mas tem o frio. No inverno, por exemplo, os dias, eles não deixam de existir. Eles apenas ficam mais curtos. Então, eu tenho que entender que, independente da estação que eu esteja passando, existe algo acontecendo, existe algo se movimentando. E eu não preciso esperar as coisas melhorarem para que eu venha também tomar um posicionamento, seja ele qual for. Ali no livro de Lucas 13, a partir do 6 até o 9, Jesus ele vai falar sobre a parábola da figueira, né? Onde Jesus ele procura frutos na figueira e ele não encontra frutos naquela figueira, e ele amaldiçoa a figueira. Veja bem, Jesus ele não perguntou se era tempo dela dar frutos, se era inverno, se era verão, se era primavera, se era outono. Ele queria se saciar, ele queria um fruto para ele saciar, para ele, né, para ele matar a fome dele naquele momento. E a figueira não estava produzindo aquilo que Jesus queria. Então, independente da estação que nós estamos enfrentando, de repente eu estou falando a pessoas que estão passando por um verão, que é o tempo de bonança, né? É o tempo onde nós, é só vitória, tudo dá certo, né? Tudo se encaminha, as portas vão se abrindo, mas ainda assim você precisa estar produzindo. Ou talvez eu estou falando com pessoas que estão passando pelo momento totalmente diferente, que é o inverno, né? Que é onde geralmente são momentos de mais tristeza, de mais dores. Aí agora eu já estou trazendo mais mesmo assim para o espiritual, né? Ali para as aflições humanas. Então são momentos de dores, o inverno, né? Momento de tristeza, momento onde você não quer falar, onde você quer se recolher mais, né? Só que ainda assim nós temos que produzir, independente da estação que nós estamos passando. Então, eu não sei qual é a estação que você está passando, mas Jesus me autoriza a dizer que você tem que produzir. Nós temos que aprender algo. Nós temos que aprender algo. Não importa se o momento é bom, não importa se o momento é difícil, nós temos que aprender algo. E geralmente, se nós estivermos atentos, nós vamos aprender algo nos momentos difíceis. O próprio rei Salomão vai dizer que é melhor você estar em uma casa onde há luto do que onde há festa, né? Porque é ali no luto que a pessoa ela vai repensar a sua vida, né? Sobre a brevidade da vida. Então, geralmente nos momentos difíceis que você começa a entender algumas situações. Por exemplo, nos momentos difíceis é onde nós percebemos com quem nós podemos contar, né? Porque é muito fácil termos amigos, termos pessoas que nos incentivam quando a nossa vida não está lá aquelas coisas. Então, nos momentos difíceis é que você começa a entender quem, né? Quem é de verdade, quem não é, quem é companheiro, companheira só da boca para fora. Esse é um dos aprendizados. É um momento também, né, de mais reclusão, né? Comparado aqui com o inverno geralmente é um momento de mais reclusão, onde as pessoas procuram ficar mais em casa. Comparando com a nossa vida espiritual, o inverno é o momento que nós podemos mais nos aproximar de Deus. É claro, se tudo estiver muito bem organizado aqui dentro da sua mente, no seu espiritual também. Então você pode usar esse momento, ao invés de você reclamar da luta, você se aproximar de Deus e perguntar para Deus o que Ele quer que você aprenda. Nesse ciclo que você está passando, geralmente as estações elas duram 3 meses. Então são ciclos que se encerram, né?
Então, neste ciclo que você está passando, o que Deus quer que você aprenda? Será que Ele quer que você aprenda a fechar mais a boca, a saber colocar cada pessoa no seu devido lugar? E quando eu falo, né, de colocar cada pessoa no seu devido lugar, é entender que tem pessoas que você vai receber na sua casa, tem pessoas que você vai conversar de determinados assuntos e outras pessoas não, né? E eu vou fazer uma confissão aqui, que eu já errei muito nesse sentido, de confiar demasiadamente nas pessoas, né? De expor coisas que eu nunca deveria expor. E alguns ciclos, eles só se encerraram na minha vida quando eu comecei a ter esse entendimento, né? Que a pessoa ela pode ali andar com você, acompanhar você, mas tem coisas que você não vai contar para aquela pessoa, porque tem pessoas que vão usar aquilo como arma contra você, como arma para manchar seu nome, como arma para te ferir, como arma para te expor. Então, aprenda que em cada estação Deus ele quer nos ensinar algo. De repente você está aí vivendo uma primavera onde você está florindo, né? E quando nós estamos florindo, nós temos que tomar cuidado para o quê? Com o eu, né? Com a soberba. O livro de Provérbios ele vai dizer que a soberba precede a queda. Enfim, cada estação ela tem um propósito. E eu termino dizendo que eu oro a Deus para que você entenda qual é o propósito dessa estação sobre a sua vida. Se é um tempo de aprendizado, se é um tempo de você estar mais recluso, estar mais perto de Deus nós devemos estar, né? Todos os dias, em todos os momentos, independente de qualquer coisa, mas no tempo de você buscar mais intimidade, o que Deus está querendo te ensinar, né? Porque diferente aqui das estações, elas vão se encerrar, elas duram 3 meses, né? Independente, vão durar 3 meses. Mas na vida espiritual é diferente. Eu falo por experiência própria. Tem algumas situações que eu só consegui sair quando eu entendi. Né? Quando eu entendi o que Deus queria comigo, o que Deus queria me ensinar. Cada situação é uma situação de aprendizado. Cada estação é uma estação de aprendizado. Que a nossa mente ela possa estar preparada para a mudança. O livro de Romanos vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos buscar renovar a nossa mente. Às vezes, né, nós queremos viver naquele quadradinho assim, ai não, porque a minha vida é só verão, a minha vida é só inverno, ai, porque eu sou uma coitada, porque eu nasci assim, na minha família a mulher não tem sorte no casamento, o homem não tem sorte, né, aquele quadradinho do inverno. Ou também, muitas vezes, né, o quadradinho do verão, né? Ai, porque verão é sol, então, então eu posso, eu faço, é sol, temperaturas, né? O povo tá mais alegre. Então, naquele quadradinho do verão, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu consigo, é tudo na força do meu braço, é o meu diploma. Não é bem assim, nós devemos renovar nossa mente. E só assim nós vamos experimentar a vontade de Deus. E não a vontade dos homens, né? Porque muitas vezes até os homens querem nos delimitar, né? Querem mexer com a... Quando eu falo homem, não estou falando de um gênero, tá? Estou falando no sentido lato, né? No sentido geral. Então, que nós venhamos a aprender, né? Dentro de cada estação. E eu deixo aqui o livro de Cantares 2:11, que diz assim: o inverno passou, a chuva cessou, e o tempo de cantar chegou. Amém? Para algumas pessoas, o inverno já passou. Só que você está com a mentalidade tão presa lá no inverno que você nem percebeu que já mudou a estação, que Deus já mudou a estação sobre a sua vida. Então a ordem para hoje de Deus é: levanta. Amém? Levanta porque o inverno já passou. Amém? O inverno já é passado e o tempo de
cantar chegou, o tempo de se alegrar chegou, o tempo de regozijar chegou, o tempo de louvar a Deus chegou. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus permitir e se Deus quiser.